e as segundas varas federais da circunscrição judiciária de Ponta Grossa, integrantes da seção judiciária do Estado do Paraná. Encerro congratulando-me com a comunidade de Ponta Grossa e augurando votos no sentido de que a presença da Justiça Federal, de hoje em diante, possa representar uma nova possibilidade de exercício dos direitos assegurados pela Constituição Federal. Muito obrigado. E quando nós chegamos lá em Ponta Grossa, nós estávamos animados, apesar das dificuldades. Todo mundo estava contente de estar ali em Ponta Grossa, e principalmente eu, dada a proximidade com Curitiba e também a alegria pela instalação da vara, atender o anseio da OAB, do município e da população local. E assim que nos instalamos, começaram as demandas. E as demandas, na época, até eu trouxe aqui para demonstrar, eram todas em papel. O processo físico, quer dizer, isso aqui não é de Ponta Grossa, mas é uma demonstração. Não tínhamos ainda o processo eletrônico, como é atualmente, e nos assustamos no início, porque começaram a entrar muitos mandados de segurança de matéria tributária, por conta das empresas, indústrias que tem lá em Ponta Grossa, mas também muitas ações previdenciárias. Para onde ia, eu acabei ficando mais um tempo em Foz do Iguaçu, que era onde eu jurisdicionava à época. E é muito curioso, porque eu estava em Foz e o problema é que os juízes que eram promovidos, né, de substituto a titular, começaram a chegar. Então, eu me recordo do Rodrigo chegar e dizer, olha, essa vara que você está é minha, né? E eu precisava, então, sair da vara, né? Ligava para o tribunal e dizia, olha, o juiz chegou. Aí, só que tinha mais vara ainda vazia, não, então vá para outra vara. Até que chegou um momento em que todos os juízes chegaram, então precisava arrumar um local para eu trabalhar, porque não havia ainda a vara instalada em Ponta Grossa. E eu não tenho esses números guardados, mas era um número reduzidíssimo, né, de servidores. Também os equipamentos materiais, assim, mesas, computadores, eram muito precários. Mas aí, com o passar do tempo, né, os novos servidores foram tomando posse, então aí a vara foi se estruturando, e dá para dizer assim que foi até um período muito interessante, porque é um período em que você participa de uma efetiva criação, porque não é chegar num local, mesmo que seja uma vara nova, mas com toda a estrutura já disponível, tanto material quanto humana, e você criar uma equipe, né? Mas ali não, a equipe ia nascendo, né? Todo dia chegava ali um servidor novo se apresentando como o novo servidor de Ponta Grossa, e todo aquele serviço tinha que ser passado, ensinado, porque eram pessoas que não tinham conhecimento, né? Agora, são servidores valiosíssimos, valiosíssimos. Então, foi a minha primeira lotação como juiz, então eu guardo com bastante carinho. E foi uma época difícil, né? Inaugurar uma vara federal, aquela época onde os processos eram todos físicos, né? E foram inauguradas as duas varas ao mesmo tempo. Eu tinha pouco tempo de carreira, tinha ingressado em 1998, então a inexperiência existia, mas eu contava ali com um apoio muito grande, contei com um apoio muito grande da diretora de secretaria da época, que é a Márcia Colim. Nós fomos instalados, né, num prédio muito bom, só que distante ali do centro, né, o prédio era muito bom, só que ele não estava ainda terminado, né, para acomodar as duas varas que foram instaladas simultaneamente. Então, primeira e segunda vara, eu era diretora da segunda vara. Então, como a gente já tinha um andar, né, para trabalhar, nós unificamos todos os servidores no mesmo andar. Primeira e segunda vara trabalhavam juntas. E assim, eu fico feliz de falar desse período que eu trabalhei em Ponta Grossa, porque foi assim um período de grandes mudanças na minha vida. E eu trabalhei com um grupo de oficiais de justiça maravilhoso, a Rosiclé, o Rogério, o Nilo, a Marcelena trabalhavam na primeira vara, mas nós éramos um grupo muito unido e trabalhávamos e trocávamos experiências. Fomos tratados tão bem pela cidade de Ponta Grossa. Eram tempos bem diferentes, né? Tempos do processo físico, né? Tudo se fazia
por chamados terminais burros, né, que era um sistema assim difícil do pessoal de hoje em dia entender, mas eram tempos assim de se carimbar folhas, furar papéis, né, e se juntar nos processos. Tenho um prazer de dizer que sou advogada do processo número 1, distribuído na Justiça Federal, quando foi instalada em 1999. Me dá uma saudade muito grande. Processo da Dona Sofia, um pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, somando o período urbano com o período rural. E uma lembrança muito boa, porque foi um processo favorável, ela está aposentada. E eu fico pensando quantas Sofias já se passaram por essa Justiça Federal nesses 25 anos, resgatando a dignidade. Foi um dia muito especial e inesquecível na minha vida, o dia da minha posse-exercício, pois eu estava transbordando de alegria e expectativas. No começo tudo era muito precário, nós não tínhamos nem computadores e nem impressoras na SEAGE, mas somente um terminal para acesso do sistema, que ele era utilizado pelo setor de distribuição. Então eu fiz um acordo com as diretoras das varas federais para utilizar o computador e impressora de cada vara por 1 hora. Um dia eu utilizava na primeira vara e outro dia na segunda vara. Eu tive uma felicidade de ir a Ponta Grossa e nessa história, né, da judicatura, Ponta Grossa escreveu um capítulo bem importante da minha vida. E eu tive também a oportunidade de exercer a direção do foro, né, em Ponta Grossa. Quando eu cheguei lá, né, a seção judiciária, a subseção era lá em Uvaranas, né, um prédio que era da rede ferroviária. Era dificultoso o deslocamento de todos, né? Isso nos incomodava. E aí, eu indo para a Justiça, eu morava perto do cemitério, onde é a atual sede ali da Justiça, próximo ali, vi aquele prédio em construção e me chamou a atenção. Eu disse, olha, né, um prédio que aparentemente, né, bonito, novo, acho que provavelmente atende às nossas necessidades e até sobra. E procurei, tentei me informar quem que era o proprietário do imóvel, quem que estava construindo aquele empreendimento. E aí a Celine, que, né, minha diretora, que também era servidora em Ponta Grossa, conhecia, me passou o contato, eu entrei em contato com esse proprietário e expliquei para ele, né, que a Justiça tinha interesse em alugar o prédio. E aí eu falei para ele, nos interessa ficar com o prédio, né, você pode tirar informações da Justiça Federal, né, ela é um excelente locatário. E aquela negociação foi fluindo, ele acabou o empreendimento, daí tem toda uma questão administrativa, né, de certidões, documentação, e a gente foi conseguindo vencer, foi vencendo, né, acabou, né, se concretizando o que era para mim acabou sendo um sonho, né, que era transformar aquele prédio numa unidade da Justiça Federal. E uma das lembranças mais queridas que eu tenho daquela época era o bom relacionamento entre os colegas de trabalho. E isso acontecia já no início do expediente, quando cada pessoa que chegava ia cumprimentar os seus colegas. Não cumprimentava só com um oi, mas sim com um aperto de mão ou com um beijinho. Para mim, isso significava muito mais do que os bons modos, aqueles bons modos que os pais passam para os filhos, né? De explicar, olha, quando você chega no ambiente, você tem que cumprimentar as pessoas que já estão lá. Mas significava uma doação, um coleguismo. Eu estive aí de 2004 a 2012, trabalhando na primeira vara federal de Ponta Grossa. E o que mais me chama a atenção do período que eu estive lá é como todo aquele pessoal é dado a fazer uma boa festa. Eles celebram a vida com bastante alegria. Em 8 anos que eu estive lá, eu participei de mais casamentos do que nos 12 anos que eu estou aqui de regresso em Curitiba. Para não esquecer de ninguém, naqueles que eu fui convidado, porque teve muito mais, teve o casamento da doutora Silvia, do doutor Fabrício, do Paulo, do Fabiano Gobetti com a Joyce, do Glaudston com a Camila e da Manu com o Denis.
Mas o casamento que deixou mais saudades foi celebrado pelo padre Marcelo Ribeiro de Paula, que trabalha lá no NAGE, que eu acho que ele largou a batina antes de ir para a Justiça Federal. E já me esclarecendo, deixa eu só falar o seguinte, aquele casamento especial foi em uma festa junina. O pessoal fazia muita festa lá e o casamento que deixou bastante saudade, e eu esqueci o nome dos noivos, mas o padre era o padre Marcelo. Um grande desafio. Era uma vara nova, com servidores que se voluntariaram para participar desse desafio. Fiquei lá até 2012, quando vim removida definitivamente para Curitiba, mas nunca vou me esquecer da subseção de Ponta Grossa, nem dos servidores com quem eu trabalhei, dos colegas juízes que estiveram comigo nesse período na subseção. Foi um aprendizado enorme. Fui para lá em Ponta Grossa em 2014 e lá permaneci até 2023, porque eu realmente fui uma pessoa muito feliz lá em Ponta Grossa. Foram 9 anos longe da minha cidade, da minha família, mas também perto de pessoas muito queridas, muito gentis, colaborativas. Eu não me senti sozinha lá. Parabéns para todos vocês por esse jubileu de prata da Subseção Judiciária de Ponta Grossa e acreditem, vocês mudam o mundo. Comecei a minha jurisdição em Ponta Grossa, foi a minha primeira lotação, né? Então, recém-impossada, juíza substituta, eu fui muito bem recebida. À época era uma subseção menor, eram 2 varas, então eu fiquei na primeira vara federal junto com o Dr. Savares, o Augusto, meu colega também de concurso, o Dr. Augusto, ficou na segunda vara com o Dr. Danilo. Então formávamos nós 4 aquela equipe de magistrados tocando os processos que à época eram de todas as competências, era uma vara com jurisdição, com competência plena, mas nem imaginava que um dia eu voltaria a Ponta Grossa, porque depois de 8 anos ainda aqui como substituta, quando eu promovi, eu consegui ir a Ponta Grossa. Então foi novamente a minha casa por mais quase 8 anos. Uma história que eu compartilho desde o início, né, desde os primórdios da instalação, eu acabo assumindo o cargo de técnico judiciário, né? Então a justiça se instala em junho, eu assumo então em agosto como técnico, alguns meses depois. Eu passo no segundo concurso vinculado à justiça, vinculado à subseção de Ponta Grossa e vinculado à primeira vara, né? Eu era técnico e logo depois da formatura, eu acho que uns 2 meses depois, eu consigo então passar no concurso de analista judiciário. E demorou um pouquinho para me chamar, que eu era o 4º colocado. Quando me chamaram, eu fui chamado justamente para a primeira vara. Então foi muito curioso, porque um dia eu saio do expediente como técnico e no outro dia eu chego no expediente como analista, fazendo as mesmas coisas, na mesma mesa, com os mesmos colegas, na mesma unidade.
período em que eu permaneci em Ponta Grossa, talvez o que tenha me marcado mais foi justamente a pandemia, porque no final do primeiro semestre de 2019, eu comecei na direção do foro. A gente não podia dizer que a maioria da população não tivesse acesso a um smartphone, internet, ou mesmo que fosse emprestada de alguém, de algum vizinho, de algum parente, mas a grande dificuldade era essa compreensão de como levar essa informação, de como juntar um documento, de como se expressar, né? Porque as pessoas têm essa impressão ainda de um judiciário não acessível, né? E nós buscamos, pelo contrário, mostrar a nossa acessibilidade, principalmente nesse momento tão delicado da pandemia. A SEAJA é um lugar que eu gosto bastante de trabalhar, porque, diferentemente das varas federais, as atividades aqui, elas têm começo, meio e fim, né? Isso torna uma atividade bem dinâmica, né? E um dos desafios, assim, que a gente teve foi, com certeza, o período da pandemia, né? Na época da pandemia, estava na direção do foro ali a doutora Alessandra Potós. Foi um período, assim, de desafios mesmo para a parte administrativa, né? Como estamos um tempo fora, assim, fazendo teletrabalho, mas o teletrabalho administrativo não é tão fácil de ser feito. Quando eu comecei a advogar em 98, eu fui a Curitiba no dia 8 de dezembro. Fui a Curitiba para protocolar ações, e 8 de dezembro é feriado da Justiça. E como era feriado e eu não sabia, acabei perdendo ali a ida a Curitiba, mas também aprendi que 8 de dezembro é feriado na Justiça Federal. Naquele ano de 99, eu fiz o concurso de juiz federal, justamente no momento que instalaram as varas, eu estava fazendo o concurso. O primeiro contato que tive com a Justiça Federal em Ponta Grossa foi justamente uma visita que fiz, e quando conheci, então, o doutor Nicolau Concchio Júnior, juiz federal da 2ª Vara, e lá eu fui pedir, né, a ele algumas revistas do tribunal para poder estudar para o concurso. Ele me recebeu muito bem, deu certo, fui aprovado, e quando fui aprovado, trabalhei na cidade de Curitiba, depois fui promovido a Foz do Iguaçu, e no ano de 2008, no dia 8 de março de 2008, fui removido para a subseção judiciária de Ponta Grossa. Esse ano eu completo 31 anos de casa e me aposento. Bom, além desse trabalho que é meu, de técnica judiciária, eu também trabalho no voluntariado. Pensando assim, como que eu entrei no voluntariado, me vem à cabeça assim um pensamento. Às vezes a gente escolhe as coisas e outras vezes as coisas nos escolhem. Se hoje temos o respeito da sociedade, é porque todos que por lá passaram e todos que lá estão, fizemos e fazemos o nosso melhor. Parabéns, Ponta Grossa!